Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Barros e a toda a comissão organizadora pelo convite para voltar a Curitiba e ao Brasil. Para mim é sempre um prazer estar de volta. Morro de saudade dessa terra. E também para poder partilhar um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre a noção de estilos de pensamento ou de raciocínio científico. E o que eu vou fazer hoje, e nos próximos dias, é apresentar um quadro geral para refletir sobre o papel desses estilos, o que eles são, como entendê-los e que função eles podem desempenhar para a compreensão da prática científica. E, embora o auditório torne tudo meio formal, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para me interromper, fazer perguntas em qualquer momento, e tomar isso como um curso, quer dizer, onde o curso é aquilo que a gente fazer com que ele seja, né? Então perguntem, participem, e não se acanhem com isso. E a gente vai caminhando aí. Tem algumas coisas que eu quero apresentar, mas a forma de apresentar é muito variada, dependendo um pouco também dos interesses e as questões que vocês vão trazendo. Então, para começar, a ideia é que há diferentes estilos nas ciências, né? Na verdade, embora eu tenha chamado o termo de estilos de pensamento, me parece que o termo estilos de raciocínio é mais apropriado. Porque a ideia aqui não é que se trate de algo psicológico, né? Quais são os processos psicológicos envolvidos na compreensão de certos aspectos da ciência. Mas é pensar em termos de certos padrões de inferência, né? O estilo envolve, como eu vou deixar claro em alguns momentos, uma série de componentes. E uma questão central é uma noção de evidência, né? O que justifica certos procedimentos, por que certas questões são levantadas e não outras, como elas são abordadas, que técnicas são empregadas para isso. E tudo isso faz parte de uma forma de investigação, uma forma de você conceber um certo domínio de pesquisa e tentar resolver problemas dentro desse domínio. O que eu vou tentar fazer é discutir uma variedade desses estilos dentro da prática científica ao longo da própria história da ciência, né? E um tema importante será pensar por que estilos e não, por exemplo, teorias, paradigmas e outras unidades de análise que foram propostas, né? Kuhn, Popper e outros, né? E o que se ganha ao se olhar a ciência à luz dessa concepção. E, entre outros aspectos, né, como a noção de estilo está muito ligada a procedimentos de inferência e evidência, eu vou passar um bom tempo também discutindo o que é uma noção de evidência. Há várias concepções diferentes sobre o que é uma evidência em ciência. Como é um curso de filosofia, a gente vai ver que nenhuma delas funciona, né? Essa é a característica básica da filosofia. A gente tenta propor alguma coisa que também não vai funcionar perfeitamente, mas resolve algumas das dificuldades que concepções anteriores tiveram. Em particular, um conceito que eu acho que é muito importante é a noção de evidência visual, quer dizer, o papel que imagens desempenham na prática científica. Se vocês abrirem, por exemplo, uma revista de química, não tem praticamente um artigo que não tenha pelo menos um diagrama, alguma imagem de dados de microscópios, micrografos, e a mesma coisa vai para a biologia, para a física. Qual é o papel dessas imagens, né, como fontes de evidência? Como entender o que elas desempenham na prática científica? Isso é uma forma, é um certo estilo de raciocínio que vai estar envolvido. Então, um dos exemplos que eu vou me deter com detalhes é sobre esse estilo, né? Um estilo onde a evidência visual desempenha um papel importante. É um estilo associado também ao que eu vou chamar de um estilo instrumental, onde a pesquisa é conduzida pelos instrumentos pelos quais a gente é capaz de levantar questões acerca do mundo.
que é uma coisa que, para os cientistas, é perfeitamente normal. Quer dizer, bom, é claro que eu vou usar esse instrumento, sem isso eu não tenho como sequer fazer a pesquisa. Mas, curiosamente, as reflexões filosóficas ignoram isso. A maior parte, se você examinar historicamente, a maior parte das reflexões filosóficas tendem a olhar a ciência como uma prática teórica. E é claro que ela é. Teorias desempenham um papel enorme. Só que não se faz ciência só com teoria, né? E, na verdade, a maior parte dos desenvolvimentos empíricos em ciência depende de instrumentos. Então, eu vou passar um tempo também discutindo um pouco sobre o papel desses instrumentos na concepção e na formação de certos domínios da investigação científica. Claro que teorias têm um papel, eu não estou ignorando o papel delas. Mas, já para deixar as cartas na mesa, eu sou empirista. Empiristas, tradicionalmente, tendem a ser um pouco céticos com relação a teorias, né? Teorias são boas, mas você precisa tomar com certo cuidado, porque, com frequência, elas podem sugerir coisas além do que para as quais se tenha, de fato, evidência. Então, o papel de instrumentos e o que eles produzem, e, portanto, associado a isso a noção de representação científica, vão ser temas que a gente vai abordar ao longo do curso. Claro que, ao longo do caminho, há questões grandes, né, as grandiosas questões que os filósofos da ciência adoram abordar, questões de racionalidade científica, né? A ciência é racional ou não, o progresso científico, existe progresso, como medir, etc. Todas essas são questões que eu acho que podem ser reexaminadas de uma maneira frutífera à luz de um conceito apropriado de estilos de raciocínio. Então, vou também indicar um pouco como essas questões, elas mesmas podem, né? Há incomensurabilidade na ciência? Não há? E há relativismo ou não? Então, são questões que também, mas para o final, a gente vai abordar. Muito bem. Bom, essa noção de estilo de pensamento, eu acho que ela se cristaliza dentro dos debates de história e filosofia da ciência com um trabalho de um historiador inglês, Alistair Crombie. Num livro, na verdade, são 3 volumes de 2.500 páginas, se somar tudo, né? É uma obra monumental. E o que ele faz nesse livro é, na verdade, reconstruir a história da ciência europeia, né, desde da ciência antiga até o século XIX, mais ou menos. E ele reconstrói à luz dessa noção de um estilo, do que ele chama de estilo de pensamento científico na tradição europeia. E é um livro, bom, só pelo tamanho do livro você imagina a quantidade de detalhes que ele tem. E é o tipo, assim, eu acho que é o tipo do exemplo do livro que ele acaba sendo rico demais para poder ser útil, né? Porque ele, assim, é como que as coisas que o Kepler fazia, né? O Kepler procurava regularidades em todos os lugares, né? E ele não tinha muita ideia quais delas eram importantes, né? Ele ia encontrando regularidades e tal. Aí precisava gente que nem o Newton, que vinha e falava, não, essa aqui é importante. Ele selecionava uma lei e mostrava a relevância dessa lei, né? Eu acho que o Crombie é um pouco assim. Ele faz um panorama sobre a história da ciência, com essa noção de estilo, ele identifica 6 estilos, mas sem entender um pouco o significado. Na verdade, é curioso que, apesar do livro ter 2.500 páginas, não tem uma definição do que é um estilo. Não se discute, por exemplo, em que condições um estilo muda, em que condições um estilo se permanece o mesmo. Claro, ele é um historiador, né? O historiador não está necessariamente interessado com questões que filósofos estariam, né? Questões mais conceituais. Então, uma das coisas que eu vou fazer é apresentar uma concepção de estilo que explica em que sentido os 6 estilos que o Crombie identifica são, de fato, estilos, né? Então, e o que precisa para que um estilo mude, em que condições um estilo é o mesmo, que eu acho que são questões fundamentais. Se você
se a gente vai usar o estilo como uma ferramenta teórica, né, como alguma coisa que vai nos auxiliar a interpretar a prática e a história da ciência, né? Embora, como mencionei, embora o Crombie use o termo estilo de pensamento, eu acho que raciocínio é melhor. Raciocínio tem uma característica mais objetiva, né? Pensamento é bom, cada um pensa o que quer, a menos que você conceba pensamento como, por exemplo, Frege fazia, né? Como conteúdos objetivos, né? Mas aí também eu acho que é um negócio um pouco abstrato demais, né? Então, me parece que pensar em raciocínio como padrões de inferência, componentes envolvidos nesses padrões, é algo adequado. Esse é um ponto que Ian Hacking, que é um filósofo da ciência, levanta. Ele mesmo usou muito a noção de estilo. Agora, ele é curioso, ele vai para o outro lado. Ele torna a noção extraordinariamente filosófica, né? E ao longo dos anos, a forma como ele vai conceber a noção de estilo a torna genérica demais, né? Ele vai pensar em estilo como condições de possibilidade para certo discurso, né? Assim, o que torna certos discursos científicos possíveis, né? Na verdade, o sonho do Hacking era ser o Foucault, era isso que ele realmente gostaria. E ele virou, de fato, ele tem uma cátedra no Collège de France, né? Em certo sentido ele virou, né? E eu acho que ele gostaria de tornar essa noção de estilo algo análogo a uma noção de episteme que o Foucault apresenta nas Palavras e as Coisas, né? Uma unidade enorme de análise da ciência e que permita você encontrar certas regularidades, né? E para isso então ele faz o Hacking faz considerações analíticas mais do que o Crombie. Mas ao longo dos anos ele vai apresentando de forma diferente, em contextos diferentes, essa noção. A ponto em certo ponto ele fala, né, que ele acha que é melhor falar de estilos de raciocínio em vez de pensamento. Depois, um artigo recente, teve um número especial da revista Studies in History and Philosophy of Science sobre a noção de estilo. Aí ele fala, não, esse conceito, o termo estilo de raciocínio também não é bom, então é uma outra coisa. Então ele vai mudando, né? Então é um pouco complicado você, o termo em inglês é pin down, né? Ok, é isso que ele está comprometido, né? Então eu vou tentar encontrar um meio termo que não fique sem os detalhes analíticos que o Crombie tem, só a riqueza de detalhes históricos, mas com um pouco mais de coerência conceitual do que o Hacking apresenta. É isso que eu vou tentar apresentar, né, ao longo do curso. E os 6 estilos, eu vou falar mais em detalhes, né, mas os 6 estilos, só para não ter mais surpresas, né, assim, que o Crombie apresenta, são o dedutivo, experimental, hipotético, taxonômico, estatístico e evolucionário. E se você examinar um pouco, só pelos termos, você pode imaginar um pouco como essa noção já se ajusta um pouco a uma certa narrativa da história da ciência, né? O dedutivo aparece na Grécia Antiga com os elementos de Euclides, um grande exemplo do que seria um modelo dedutivo para a ciência. E é interessante, quer dizer, o Crombie, eu acho que corretamente concebe a matemática como parte da ciência, não como algo separado da ciência. E outro aspecto interessante, que eu também vou elaborar em um momento, o Crombie examina também as conexões entre ciência e arte. Porque, em parte, quer dizer, ao longo da história da própria ciência, a diferença que a gente tem hoje entre arte e ciência é uma coisa relativamente recente, né? Quer dizer, você tem ao longo da história uma relação muito mais próxima entre ciência e arte do que se tem hoje. Isso ocupa o Kant, né? Que adorava fazer grandes demarcações e divisões e categorizações. E é claro, a própria noção de estilo é uma noção que não surge na ciência, né? Ela surge na arte.
Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou começar com uma noção de estilo em arte. E é melhor que essa noção se ajuste a uma noção em ciência também. Claro que as coisas têm que ser ajustadas, porque arte e ciência são diferentes, né? Mas essas relações entre arte, ciência e matemática, como partes de um mesmo contínuo, são muito claras, né? Se você examinar na Grécia Antiga, né? Onde você tem, quer dizer, música faz parte da matemática, são estudos com relação a padrões e simetrias, e é uma forma diferente de conceptualizar um certo domínio. Então, se você pensar, né, um estilo dedutivo, você tem um certo momento da história, uma forma de conceber a ciência como um padrão dedutivo. Um estilo experimental articulado claramente vai aparecer no século XVII, com uma noção de experimentos controlados, né, que o Galileu, por exemplo, vai elaborar, distinto de um estilo hipotético, que também, claro, no século XVII ele aparece, mas mais para frente ele é articulado. E é muito interessante que você encontra, por exemplo, teóricos como o Descartes, que vai dizer, bom, quando você não consegue saber o que está acontecendo entre um dado e entre um certo fenômeno que você observa em alguma outra informação, você faz uma hipótese, né? Então ele reconhece que uma hipótese é exatamente o reconhecimento de que você não sabe o que está acontecendo, né? E essa ideia é o que vai estar na base de um estilo hipotético. Então, ok, vamos. E as hipóteses tornam-se um guia para a própria investigação. E é importante separar os dois, né? Porque você pode fazer experimentos sem hipóteses, né? Claro que alguns experimentos têm hipóteses. Retrospectivamente, você sempre pode reconstruir os experimentos. Eles estavam tentando testar tal e tal hipótese. Mas, com frequência, experimentos são interessantes exatamente porque você não sabe exatamente qual é a hipótese. Você está tentando investigar o que está acontecendo num certo domínio. Eu vou dar exemplos daqui a pouco para ilustrar isso, né? Então é importante separar, né? Embora haja conexões entre um estilo experimental e um hipotético, é importante também reconhecer as diferenças. O taxonômico, no século XVIII, você tem com muita clareza a ideia de classificação, né? Onde você vai tentar agrupar indivíduos pelos que eles têm em comum. Então, ao passo que os três estilos anteriores você podia pensar como estilos sobre indivíduos, né? O taxonômico, estatístico e evolucionário são estilos sobre agregados, sobre agregações de indivíduos e propriedades de populações. E uma forma de agrupá-los é encontrar características comuns. E é isso que faz um estilo taxonômico, onde o que você tenta fazer é classificar os vários componentes. O estatístico, bom, o próprio nome indica, você tem o uso de técnicas de estatística como um mecanismo matemático para representar esses agregados, estudar que propriedades eles têm. E o evolucionário, que é um estilo que, claro, o exemplo típico é a biologia, mas é um estilo que aparece em várias outras áreas, onde o que está em questão é a pergunta sobre a origens de certos processos. Então, no caso da biologia, origens de espécies. Mas você pode fazer perguntas sobre a origem de línguas, né? Onde você tem respostas que cabem num estilo evolucionário. Então, com isso, você vê como a própria história da ciência pode ter uma narrativa, né? Desde da Grécia até o século XIX, segundo esses estilos, né? E como eu mencionei, o Crombie mesmo não apresenta o que é um estilo. Então, você tem um monte de exemplos, ricos e extremamente sugestivos, mas sem um detalhe conceitual, que é o que eu vou tentar apresentar.
Ele não, mas você pode imaginar, né? Certo. Não, exato. Então, e esse vai ser uma diferença que o próprio Cromby não tem como fazer, porque ele não diz o que é um estilo, para você saber quando que um estilo muda, né? Mas o jeito que eu vou falar, um dos componentes de um estilo é uma forma de configurar o objeto de pesquisa. E o que você está apontando é exatamente isso. Você pensa que o seu objeto é configurado em termos de características empíricas, né? Ou se você acha que isso não é um critério, você tende a duas formas diferentes, né, de conceber. O Hacking faz mais isso do que ele. O Hacking começa a pensar se não tem outros estilos. E eu acho que há outros. Eu vou até discutir o que eu chamo de estilo instrumental, né? Então, não acho que esses 6 sejam os únicos, né? Bom, e a ideia, quer dizer, por outro lado, é também se distanciar do Hacking na medida em que ele acaba variando muito a própria noção do que ele considera um estilo ao longo desses vários trabalhos, né? Ele escreveu já várias coisas a respeito. A ideia é encontrar alguma coisa um pouco mais estável do que o Hacking apresenta. Mas ele fala, o Hacking, por exemplo, discute um estilo que ele chama de laboratorial, né, que é o que acontece num laboratório de pesquisa. E eu acho que ele tem razão em chamar atenção para esse tipo de estilo. Ele não se ajusta a nenhum dos 6 que o Cromby identifica. Mas eu acho que é um pouco mais amplo, né? O que eu vou chamar de um estilo instrumental. Eu acho que, no fundo, o que está em jogo são os instrumentos que você vai usar para fazer a pesquisa. E é isso que vai guiar que tipo de questão vão ser legítimas num certo domínio. Muito bem. E a ideia vai ser, então, como eu mencionei, explorar em que medida esta noção de estilo que eu vou apresentar pode ser útil para refletir sobre vários aspectos da prática científica e questões tradicionais de filosofia da ciência. Quer dizer, se você pensar em estilos nas artes, essa noção também é variada, né? Claro que nas artes fica algo muito mais tangível, né? Se você pensar as diferenças que uma pintura cubista, uma pintura impressionista... Então, se pensar nas diferenças em que essas pinturas têm, em aspectos visuais, isso marca claramente uma diferença de estilo, né? Onde você reconhece, essa pintura é do Picasso, essa aqui é do Braque, Cézanne. E há diferenças estilísticas, né? Então, seria importante entender o que conta como um estilo nas artes, né? E como eu mencionei, quando o Cromby apresenta os estilos, o que ele está em jogo é pensar uma forma de fazer pesquisa, né, que é a questão central para a ciência, né? Então, a gente vai começando a ver um pouco o que são esses estilos nas artes e depois fazendo ajustes para pensar o que eles seriam nas próprias ciências. Aqui eu acho que é importante salientar que, na verdade, não existe a ciência, né? Se você pensar a ciência como um bloco monolítico de atividades único, né? Só vai existir se você idealizar a tal ponto que aí você perde qualquer coisa de distintivo para a própria ciência, né? Quer dizer, então, por exemplo, quando o Popper fala, não, você já tem uma teoria e você tem uma evidência que é contrária a ela, então o modus tollens resolve. É um nível de abstração tão alto que não só a ciência se ajusta nisso, né, mas jogo de xadrez, crime organizado, várias coisas, né, que vão se ajustar.
Claro, o povo vai dizer, não, mas é um teste sério da tentativa de falsificar a teoria que torna científica. Bom, aí é um pepino, porque tem teorias científicas que você não consegue falsificar. São os problemas famosos de encontrar um critério de demarcação, né? Me parece que, em vez de pensar a ciência como um monolítico, o que tem são uma variedade de diferentes ciências, né? O que, por exemplo, a física de partículas tem em comum com pediatria, né? Quer dizer, o que conta como evidência, né, o que é uma prática adequada para bebê, por que a amamentação é relevante. Né? O que conta como evidência para isso não tem nada a ver com o que conta como evidência para que existe uma partícula de Higgs. Então, é muito difícil você encontrar alguma coisa em comum, né, entre ambos, a menos que você fale coisas muito genéricas. Então, em vez de considerar a ciência, quer dizer, é melhor falar das ciências, né? Tem várias, e elas são muito diferentes. E é importante reconhecer essas diferenças. A mesma coisa vale para as artes, né? Quer dizer, literatura, pintura, escultura são muito diferentes nas suas formas de realização, nos critérios de avaliação. E disso não se segue um relativismo, quer dizer, não se segue que você pode falar qualquer coisa dessas ciências ou das artes. Existem teorias científicas que são melhores do que outras, experimentos que não funcionam, outros que são esclarecedores. Então, o fato de você reconhecer uma diversidade, um pluralismo, não implica que vale tudo. Não? Bom, então, esses são os pontos que eu falei, né? E o que eu vou fazer, então, para ser mais específico, eu vou, por questões de tempo, eu vou me focalizar na pintura, né? Só como uma ilustração. Já ali você tem uma pluralidade de estilos. E vou considerar, no caso das ciências, alguns exemplos em mecânica quântica não relativista, bioquímica e biologia molecular, como alguns exemplos para ilustrar como essas noções de estilo que eu vou discutir vão aparecendo. Uma questão que se poderia perguntar é a seguinte, quer dizer, será que existe um único conceito de estilo, o conceito, né? Isso aqui é o que é o estilo nas artes e nas ciências, ou também há vários conceitos, né? Então, e aqui eu acho que também há opções, né? Você teria aqueles que acreditam que só tem um conceito, né? Um monista com relação ao conceito de estilo, existe o estilo e é isso que estilo significa, né? Outros adotam uma posição pluralista. Na verdade, há vários conceitos, né? E não todos são igualmente adequados para capturar a ciência. Capturam certos aspectos, não deixam de capturar outros. E há também o relativista, né, que vai dizer que há diversos conceitos de estilo e qualquer um deles serve, né? Então, claro que essa é uma figura um tanto esquemática de relativista, né? Assim, alguns relativistas são extremamente interessantes, né? Então, alguns, por exemplo, o Feyerabend gostava de fazer provocação, né? Então ele exagerava as coisas, tal. É um ótimo exemplo como um antídoto contra o dogmatismo, né? Se algum dia você acha que está ficando um pouco dogmático, eu sugiro ler o Contra o Método, né? Ou qualquer um dos trabalhos do Feyerabend. Eu acho que provavelmente é o único autor onde você encontra na mesma página referências a deuses homéricos e a mecânica quântica, né, sem ser um cara totalmente despirocado, né? Em certo sentido, né? Mas ele é muito interessante, exatamente porque ele questiona aquilo que é assumido com frequência sem argumento, né? E eu acho que esse é um papel importante do filósofo, né? O professor Newton da Costa, que vocês conhecem, sempre dizia, né, que ele achava que o papel dele era ser a serpente no paraíso, né? Então, estragar a festa e sempre levantar perguntas e aporrinhar e amolar aqueles que acham que têm certezas demais. Eu acho que esse é um aspecto importante que um relativista pode trazer,
né? Quando ele questiona aquilo que é mais ou menos assumido sem argumento. Bom, eu não sou um relativista, né? Embora tenha minhas simpatias, né? Acho que algumas formas de relativismo são boas, mas a posição que eu adoto é uma posição pluralista, né? Eu acho que há vários conceitos de estilo, nem todos são adequados. Agora, por outro lado, eu não gosto de bagunça conceitual. Então, na verdade, quando eu digo que há vários conceitos, na verdade o que tem existe um esquema. E esse esquema pode ser instanciado de formas diferentes. Então, e é isso que eu vou apresentar. Eu acho que existe um certo esquema, que é um esquema genérico que se ajusta para diversas artes, né? Um esquema genérico que se ajusta a diversas ciências, e ele vai sendo instanciado de maneiras diferentes. E é assim que se vão gerando os estilos particulares, a partir desse esquema. Então, nesse sentido, há vários, cada instanciação é um estilo, né? Então, nesse sentido, há vários estilos. Mas eles não são tão caóticos e em mutação como o Hacking apresenta. Cada vez que ele apresenta, ele muda um pouco o conceito. E eu acho que é esse esquema conceitual que permite organizar a noção de estilo de uma forma que eu espero seja útil para a descrição de aspectos da prática científica e, como a gente vai ver em um momento, das próprias artes. Em contextos diferentes, né, esse esquema vai ser instanciado de maneiras diferentes. Então, aí tem um monismo, né, de estilos e não um pluralismo e não um monismo de estilos. Bom, então vamos começar, né? O que seria esse esquema conceitual no caso da pintura, né? Então, se falar, poxa, fulano tem um certo estilo, né? O cubismo tem um estilo pictórico. O que está em jogo, né? Em primeiro lugar, pense o seguinte: um estilo é uma forma de você representar, então são técnicas de representação, onde a noção de representação é usada de uma forma ampla. Eu não estou pensando que, por exemplo, a representação tem que ser figurativa, né? Eu acho que existe um estilo, um expressionista abstrato, né, que o Pollock tinha, que não é figurativo, mas ele tem representação, né, no sentido que tem a intenção de capturar algum aspecto. Então, o estilo são técnicas de representação e que envolvem alguns componentes, né? Então, em primeiro lugar, na escolha dos temas, né? Então, a seleção de certos temas para a representação é, com frequência, parte de um estilo, né? Na época clássica, no século XVIII, por exemplo, XVII, XVIII, para você se qualificar como um grande pintor, era importante que você tivesse uma pintura histórica, uma pintura religiosa, uma pintura mitológica, né? Os tipos de pinturas e temas eram, na verdade, dados para você como parte da sua formação como pintor, né? Então, essa escolha de temas vão compor um primeiro componente de um estilo. O segundo são as técnicas e instrumentos para a criação da obra, né? Quer dizer, um exemplo explorado, né, enormemente, quer dizer, o fato de você ter o uso de tinta a óleo para pintar, né? Como ela demora muito mais tempo para secar do que com óleo, né, do que se você usar gema de clara de ovo, que era o que se usava antes, você consegue muito mais detalhes e sutilezas na representação do que antes. Então, isso é o que permitiu um certo estilo, né? E são, nesse caso, técnicas e instrumentos adotados num certo contexto. Formas de composição, né? Enquadramento, perspectiva ou ausência desses componentes são um terceiro componente. Quer dizer, como é que você vai pensar o quadro? Com que
que ângulo. A ideia de que você tem que representar sobre o mesmo ponto de vista, né? A ideia é que você tem um ponto de fuga e você tem um ponto de vista a partir do qual o quadro, a representação vai ser construída, determina enormemente um certo estilo. No momento que você abandona isso, né, por exemplo, quando o Picasso diz, olha, eu quero representar o mesmo objeto de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Então você muda totalmente o jeito de conceber o que seria a forma de composição. Isso é natural que isso mude radicalmente o estilo. Né? Então havia uma certa forma de compor que é abandonada. O quarto componente é a releitura e a apropriação criativa das tradições. Né? Qualquer passeio pela história da arte deixa claro que a arte está em constante diálogo com outras obras e outros trabalhos que foram feitos anteriormente. Né? E é essa reapropriação, essa reinvenção, que também faz um estilo o que ele é. O modo como a tradição é apropriada de forma criativa. E a configuração e constituição das imagens. Né? De que forma a imagem é configurada, de que forma essa imagem da pintura é constituída. Então, são esses 5 componentes que dão um quadro conceitual. Né? Quer dizer, ter um estilo é responder a cada um desses. Claro que há relações entre eles. Né? No momento em que você tem como forma de composição o abandono da perspectiva, a configuração das imagens vai mudar. Né? Então, é importante entender que esses componentes são relacionados uns com os outros. E é assim que o estilo se forma. Né? Bom, esse é o ponto anterior. Em parte, quer dizer, quando você olha uma obra e reconhece, né, isso aqui é uma pintura do Cézanne, o que permite você fazer isso é uma quantidade de elementos que estão presentes na própria obra. Né? Você tem as cores que ele usou, as técnicas de representação, a forma como a imagem foi feita. E é claro que isso também permite que obras sejam forjadas, né, e copiadas e alteradas, porque você captura o que é aquela forma de representação que constitui um estilo. Né? Então, vamos alguns exemplos, né, para a gente ter uma ideia mais concreta. Né? Essa é uma pintura, né, do século XV, do Van Eyck. É um exemplo de uma pintura a óleo, quer dizer, num momento em que você consegue fazer detalhes extraordinários. Se você olhar os detalhes do teto e os... Como é que se chama? Não é candelabro, o lustre, isso. O lustre. Né? E é uma pintura que tem um tema, né? O tema é a fidelidade. Esse é um exemplo, é o casamento dos Arnolfines. Né? Dentro da iconografia do século XVII, um cachorrinho no chão indica que é a fidelidade. Então, são os noivos, um dizendo para o outro, né, que vão ser fiéis e que o matrimônio é tomado seriamente. E você vê traços assim extremamente bem reconhecidos do que é a pintura holandesa, né, nesse período. Né? Onde você tem o enquadramento. Essa é uma pintura pequena, né, boa parte das pinturas dessa época não são gigantescas. É um enquadramento onde você tenta capturar o mundo visível tal como nós o vemos. Né? Que é possível exatamente por um controle já perfeito da perspectiva, né? A própria tinta a óleo que permite os detalhes. Mas eles tentam também capturar, de uma forma muito interessante, aquilo que você não poderia ver.
né? Quer dizer, a pintura é feita do ponto de vista de alguém que está de frente para os noivos, né? E que, portanto, não tem como ver as costas deles, né? Essa é uma característica básica da perspectiva, né? Você não tem como... Você representa aquilo que pode ser visto dentro de um ponto de vista fixo. Mas, em parte, para não se limitar a isso, né, o que o Van Eyck fez foi muito interessante. Se você olhar lá no fundo, bem no centro da pintura, você tem um espelho. Se você olhar com muita atenção, você vê que nesse espelho você tem refletido as costas dos noivos. Você vê isso aqui. E aí você consegue ver quem que os noivos estão olhando. Né? Então, o que ele faz, o Van Eyck? Ele está bem claramente dentro de um certo estilo, e ele está, inclusive, explorando os limites desse estilo. Né? Ele sabe que ele não tem, para representar o mundo visível, ele não tem como mostrar as costas dos noivos ao mesmo tempo que mostra o rosto dos noivos olhando para você. A menos que você tenha um espelho. Né? E você nota o cuidado, né? O espelho, o ângulo do espelho e como ele captura a imagem tal como refletida nesse espelho. Né? E claro que aí você tem um tema que vai passar toda a história da arte, que é um tema da própria representação. Né? Qual é o tema daquilo que se tenta representar? E a pintura clássica sobre isso, né, famosíssima, são as meninas do Cézanne. Né? Do Velázquez. Esse é um quadro já bem diferente. É um quadro gigantesco. Você vai no Prado, no Museu do Prado, é um quadro, parte dessa, do tamanho, metade dessa parede daqui, um negócio descomunal. E apresenta um momento dentro da corte do rei da Espanha. Né? E é um autorretrato. Né? Você tem aqui o próprio Velázquez, que se coloca dentro da pintura, pintando. Né? É isso que ele está fazendo. Você tem um quadro gigantesco aqui, tão grande quanto o próprio quadro das meninas. E ele está lá. Você não consegue ver o quadro, você não sabe que quadro é esse, o que diabo ele está pintando. Mas ele se representa no quadro, pintando um quadro. Então, essa ideia de autorreferência, que é a própria noção de representação, é o grande tema, né, desse quadro. Como um pretexto de pintar, né, a princesa, as damas. O detalhe é impressionante. Você vê os pelos do cachorro, né, a riqueza de sutilezas visuais que ele consegue capturar são incríveis. Né? E esse é um quadro que também dialoga com a tradição. Ele dialoga com a tradição do Van Eyck, porque ele também coloca aqui no centro do quadro um espelho. Né? Onde você tem aí o rei e a rainha da Espanha representados indiretamente no centro do quadro. Né? Esse é um quadro que passou, quer dizer, tal como ele se reflete sobre uma tradição que veio anteriormente a ele também teve um papel enorme para frente. Né? É um quadro que o Picasso era absolutamente fascinado. Então, na década de 50, o Picasso ele pintou mais de 50 variações sobre esse quadro. Né? E essa é uma delas. Né? E você reconhece os elementos estilísticos do Picasso. Você tem a ideia agora, você tem um pintor aqui. Note que agora o pintor ocupa 1/3 do quadro, né? Ele é muito mais importante. Você tem o pintor de perfil, né? E o pintor de frente ao mesmo tempo. A ideia de você romper com
os limites da perspectiva, mas também uma variedade de múltiplos estilos dentro do próprio quadro, né? Onde você tem, né, aqui no canto, você tem o cachorro, uma das damas, que agora virou simplesmente alguns traços, né? Um primitivismo, né, junto com uma forma de cubismo analítico, né? Então, o próprio quadro é uma colagem de estilos do Picasso, o que é muito apropriado, porque, tal como As Meninas, o original, era um quadro sobre a representação, e você tinha um autorretrato do Velázquez, esse é um quadro onde você tem o Picasso se representando nos seus múltiplos estilos, né? E ele reflete sobre o que está em jogo ao se ter um estilo em pintura. E mais para frente, esse quadro vai se transformar em alguma outra coisa, né? Quando se chega aí no século, mais para frente, na década de 80, e ele virou, aqui você pode ver já uma fotografia, né? O Atkins é um fotógrafo americano, e aí ele transforma parte do ateliê dele numa reflexão sobre as meninas, né? E você tem aqui né, uma homenagem ao próprio Picasso, né? E também pedaços do próprio quadro, né? Um cachorro que agora está quase semi-morto, então agora tem um mundo que já está totalmente decaído. É um outro tipo de comentário sobre a própria arte, né? E, novamente, você tem uma nova... Aqui em jogo você tem uma técnica diferente, né? Não é mais uma pintura, agora é uma fotografia. Você tem um diálogo criativo com a tradição, e você cria algo novo como resultado desse estilo, né? Voltando para trás, esse é um quadro célebre do Caravaggio, né? Era um dos temas, né? Então você precisa pegar um tema clássico, então ele representa o Narciso, né? O Narciso se admirando no espelho, né? E como tudo que o Caravaggio faz, ele é, antes de tudo, um iconoclasta, né? Porque, mesmo quando ele vai fazer pinturas religiosas, ele jamais representa os santos como santos, ele representa como homens, né? Com pés sujos, e a igreja ficava enfurecida com isso, né? Você não está não tendo suficiente respeito com santos, né? E o que ele queria fazer era capturar a sujeira do mundo, né? Ele falou, não, mas é assim, imagina, né? Tem uma representação linda dele, é um quadro que se perdeu. Ele tinha que fazer, recebeu uma comissão para fazer uma representação de Mateus, né? Ele pensou, bom, provavelmente Mateus era analfabeto, né? E como é que ele vai escrever um evangelho sem saber escrever? Então, ele falou, simples. Ele coloca um anjo segurando a mão do Mateus, escrevendo por ele. E o Mateus olhando os papéis ali com um olhar inteiramente branco, né? Não entendendo o que diabo está acontecendo. E a igreja devolveu, falou, isso aqui é inaceitável, você faça o troço direito. Aí ele fez uma lá, com o anjo boiando, tal, e o Mateus se inspirando. Então, o que ele faz? Ele pega um tema, né, que é uma pintura religiosa, e que é feita para criar um certo respeito, e ele transforma numa coisa inteiramente nova, né? E aqui ele faz a mesma coisa, né? Onde o mito do Narciso, ele se transforma simplesmente em alguém normal, é um sujeito olhando água, né? Agora, o mais interessante é a forma como essa pintura vai ser relida no século XX por um artista brasileiro, que eu gosto muito, o Victor Muniz, né? É uma série que ele fez que chama-se Figuras de Lixo. E, literalmente, o que você está olhando aqui... Bom, você vê o Narciso, né? Certo? Você vê o Narciso e o reflexo, concorda? Está aqui o Narciso, o reflexo dele. Agora, o que é isso? Isso
é uma fotografia tirada do alto, num bando de lixo, arranjado de forma a parecer o quadro do Caravaggio. Se você olhar com carinho, você vê, tá vendo? Isso aqui é um pneu. Isso aqui é uma pia. Tá vendo aqui? Uma lata. Uma outra lata. O que ele fez? Ele pegou um monte de... literalmente, você vai no lixo e coletou objetos. E aí ele trabalhou junto com uma série de pessoas e ele ia falando onde iam colocar cada uma dessas coisas. E o resultado são fotografias, pictures of trash, né? Fotografias de lixo. Que é interessante, é um comentário sobre a própria história da arte, né? Então, e você está olhando, mas o que literalmente você vê nesse quadro é lixo, né? Mas muito bem feito, né? Então, até o lixo pode se transformar em alguma coisa inteiramente outra, né? Contanto que você tenha o estilo apropriado. E foi isso que ele fez, né? Ele reinventou o que significa uma pintura, uma representação literal, né, e fiel de um quadro clássico, só que feito só com lixo.